Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, como que você está? Olha eu aqui de novo para mais uma vez nós estarmos crescendo em graça e em conhecimento na palavra do Senhor Jesus, porque é a palavra do Senhor que nos alicerça o chão que nós vamos caminhar. A palavra do Senhor é a força, o alimento que nos conduz a avançar dia após dia, buscando essa intimidade, buscando esse relacionamento, buscando essa entrega e essa comunhão com Deus que precisa ser diária na minha e na sua vida. Nós precisamos aprender a ser regidos pela palavra do Senhor, não andando mais nas nossas próprias convicções, nos nossos próprios entendimentos, mas andando segundo a palavra do Senhor e o direcionamento de Deus para a nossa vida. E hoje nós estaremos fazendo mais um vídeo sobre esse crescimento na presença de Deus. E se você tiver alguma opção de palavra, de estudo, de direcionamento que você gostaria de aprender, deixe a sua pergunta aqui embaixo no comentário, para que eu possa ler, para que eu possa estudar e, quem sabe, trazer aqui um direcionamento bíblico para a sua vida e também para a minha vida. Porque tudo aquilo que eu trago para você edifica a minha vida, constrói a minha vida, alicerça os meus caminhos dentro da palavra do Senhor. Então é bom a gente dividir, às vezes, o que é a nossa inquietação, às vezes o que é as nossas dúvidas, né? Eu ajudo você, você me ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, nos guia, nos orienta a perseverarmos nessa caminhada que é difícil sim, mas também é possível por causa da presença dele, por causa do amor dele, por causa dos direcionamentos que ele nos dá. E isso nos faz mais fortes, isso nos faz mais confiantes, isso acrescenta em nós a fé e nos faz andarmos segundo a palavra do Senhor e o querer dele para a nossa vida. E hoje nós vamos continuar falando sobre crescimento, sobre esse relacionamento que Deus quer conosco, seus filhos e filhas, com as suas criaturas, aqueles que foram feitos à imagem e à semelhança do Senhor para conter o Espírito Santo de Deus e a presença do Pai, mesmo aqui na terra, né? Esse relacionamento que começa aqui e que vai para a eternidade entre nós e o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso ajudador, aquele que está conosco e que nos orienta todos os dias. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, aonde está escrito assim a palavra do Senhor. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Eu já te ensinei em outro vídeo passado que toda vez que a Bíblia coloca espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E toda vez que coloca espírito com letra minúscula, ou é espírito humano, ou é espírito caído, espírito maligno. Então você precisa ver o contexto aonde a palavra espírito está inserido. Mas aqui, nessa carta que o apóstolo escreveu ao povo de Corinto, né, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, o apóstolo diz: mas a pessoa que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então a palavra do Senhor nos deixa muito claro que nós, quando aceitamos o Senhor, que foi o que nós estudamos nos vídeos passados, nós nos tornamos um só espírito com Deus. Então nós somos realinhados, nós somos reestruturados, nós somos de novo religados àquilo que é divino, aquilo que é sagrado, aquilo que é eterno,
A palavra do Senhor nos garante isso. E isso é maravilhoso. A palavra do Senhor também, em Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32, está escrito assim: como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e a igreja. Então a palavra do Senhor está falando de mim, de você, de nós seres humanos que formamos a igreja de Cristo, porque nós somos membros de um só corpo, aonde o cabeça é Cristo. Então quando nós nos reunimos, nós nos tornamos igreja. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos membros de um corpo. Eu posso ser um dedinho. E você, o que é? Eu posso ser uma unha. Eu posso ser um cílio, uma sobrancelha. Eu posso ser qualquer parte de um membro do corpo da Igreja de Cristo. Então, quando nós nos reunimos, nós nos tornamos a Igreja de Cristo. Então, aqui, o escritor da carta aos Efésios, ele diz que essa passagem está falando muito mais profundo do que simplesmente um casamento entre um homem e uma mulher, mas está falando sobre a união a respeito de Jesus Cristo e da igreja, de nós, filhos de Deus que aceitamos o Senhor e Jesus Cristo. Então todo aquele que nasce de novo e se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Nós fomos amalgamados em Cristo. E essa verdade é bendita, essa verdade é maravilhosa, essa verdade é gloriosa. E talvez você pode me perguntar, Jaqueline, o que significa amalgamar? Amalgamar significa mesclar, misturar, colocar junto. É como o cimento, a água misturado. E faz a massa. Ou seja, nós estamos misturados com Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. A primeira coisa que o novo convertido deveria aprender é sobre essa união com Cristo Jesus, pois isso lhe impediria que muitos deles vivessem uma vida espiritual miserável. Saber que nós, quando aceitamos o Senhor, nós vivemos uma vida conjunto com Ele. Nós não andamos mais sozinhos. Afinal, nós fomos amalgamados. O Espírito Santo de Cristo foi enviado para dentro do nosso espírito. Foi amalgamado conosco e nós formamos um só ser. A palavra de Deus, de uma maneira mais profunda, usa o exemplo que nos dá mais clareza a respeito do desejo de Deus para com a nossa vida. Jesus é revelado como uma árvore, a videira que produz frutos para serem degustados. Isso está em João, capítulo 15, João, capítulo 15, verso 1, que diz assim, está escrito assim na palavra do Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou a videira e o meu Pai é o lavrador. O que fazemos com uma fruta saborosa? Especialmente se nós estamos com vontade de desfrutar daquele fruto, especialmente se nós estivermos com desejo de comer aquela fruta e sentir o seu sabor. Primeiro nós mordemos a fruta, afundando os nossos dentes, arrancando um pedaço e começamos a mastigar.
Em seguida, as nossas papilas gustativas ou a papila gustativa da nossa língua, elas são capazes de identificar o sabor, transmitindo para o nosso cérebro essa sensação. A nossa saliva quebrará as moléculas e as partículas da fruta e ao engolirmos, o sistema digestivo a digere. Logo depois, a fruta entra na nossa corrente sanguínea como glicose e frutose e começa a se espalhar pelas nossas células, que queimam a glicose e a frutose, transformando-a em energia. A fruta, no entanto, misturou-se em nós ao ponto de nos tornarmos um só. Não existe mais o fruto e a pessoa. Eles, se mesclaram. Você já não consegue separar um do outro. É incrível quando nós fazemos essa comparação com Cristo, não é mesmo? É uma coisa assim sensacional, porque você não pode separar o seu espírito da sua alma e do seu corpo. Da mesma maneira, você não consegue separar o Espírito Santo de Deus que está em você e habita em você, que faz morada em você. Deus, Jesus Cristo, Ele é a videira e a expectativa de Deus é que nós nos alimentemos dele, para que Ele se torne um conosco e nós nos tornemos uns com Ele. Você consegue ter dimensão dessa maravilhosa graça, dessa maravilhosa experiência que só você pode viver com o seu amado, só você pode viver com o seu Senhor, que eu não posso viver por você e que nenhuma outra pessoa pode viver por você. É você que precisa viver essa experiência sobrenatural, maravilhosa, gloriosa, com aquele que te criou, te formou, te amou e te busca todos os dias. Deus, Ele quer se misturar conosco. Deus, Ele quer se misturar comigo e com você. E o apóstolo Paulo, ele afirma que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Isso não pode ser uma ideia vaga em nossa mente e nós precisamos, portanto, arrancar essa verdade das páginas da Bíblia e nos apropriarmos dela no nosso entendimento, na nossa consciência, na nossa percepção de que só iremos desfrutar dessa realidade espiritual à medida que tivermos a revelação e tomarmos posse dela. E assim passarmos a andar com base nessa verdade bíblica e não nas nossas percepções, e não nas nossas vontades, e não nos nossos achismos. Não nos nossos sentimentos, não nas nossas emoções, não no que as pessoas falam, dizem, falaram ou fazem. Mas nós poderemos viver essa realidade espiritual divina que é tão maravilhosa e espetacular. Acredite, Deus não pode estar mais perto de nós do que já está. Nos 4 evangelhos, Jesus Cristo é chamado de Emanuel, mas ele mesmo fala de uma nova realidade e de um novo tempo em que onde não estaria mais conosco, e sim em nós. Duvida? Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 17. Está assim, O mundo não pode receber esse Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Então, o mundo não pode receber esse Espírito Santo porque não pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Esse entendimento muda completamente a nossa percepção da presença de Deus em nós.
bem como a nossa vida de adoração, como a nossa vida de santidade e até mesmo da nossa maneira de orar, de clamar, de buscar ao Senhor. Por mais que sejamos regenerados, muitos de nós vivemos pensando que Deus está do lado de fora. E isso é uma mentira. Deus está dentro de nós. Oramos como se Ele estivesse na atmosfera ou na estratosfera, bem longe de nós. E que tivesse de vir para nos visitar. Mas essa não é a realidade. Essa não é a nossa realidade. Deus, Ele não tem que vir. Ele já veio. O Espírito de Deus já foi enviado. A palavra de Deus nos ensina que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38. Assim, é a partir do nosso interior, de dentro de nós, que flui a vida, a unção. Sentimos o operar, o agir de Deus em nós. É de onde toda a autoridade de Deus, toda a autoridade celestial, divina, é liberada. É através do nosso espírito, com letra maiúscula, que recebemos essas impressões de que Deus está ao nosso lado, de que Deus é aquele que nos conduz, de que Deus é aquele que nos faz mais fortes do que as circunstâncias à nossa volta, mais fortes do que aquilo que os nossos olhos veem, do que aquilo que os nossos ouvidos ouvem, do que aquilo que a nossa percepção humana poderia trazer sobre nós. É a real presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós que acende a luz em nós de que nós não precisamos guerrear as nossas guerras sozinhos. Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que todas as coisas se curvam diante dele. E toda autoridade no céu, na terra, embaixo da terra, sobre potestades, sobre dominadores desse século, sobre demônios, sobre enfermidades, sobre vida e morte, estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador, do nosso Deus, do nosso Pai, daquele que nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. E Ele quer tirar de nós essa falta de entendimento, que muitas vezes nós ficamos assim: Deus, onde o Senhor está? Deus, por que o Senhor não me ouve? Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, o Senhor está tão longe, o Senhor está tão distante, eu me sinto tão vazio, eu me sinto tão frustrado, eu me sinto tão ignorado, às vezes até rejeitado, abandonado. Quando na realidade, a grande verdade é que Deus está dentro de você através do Espírito Santo te falando: olhe para dentro, olhe para dentro. Pare de procurar fora aquilo que está dentro. Quando você passar a olhar para mim dentro de você, eu vou fluir águas que geram vida dentro de você, do seu interior é que vai fluir as águas que trazem vida. Nós perdemos muito tempo olhando para fora, olhando para aquilo que os nossos olhos naturais veem, olhando para aquilo que as pessoas dizem que é o melhor, e nós esquecemos de olhar para dentro, aonde o autor, o consumador, o conselheiro fiel, o Espírito Santo ajudador, aquele que era, é e será eternamente, está dentro de você, dentro de mim, esperando que nós calemos as vozes exterior, as vozes que estão fora, para olharmos e ouvirmos a voz que flui de dentro. Viver em intimidade, amalgamado, mesclado, unido com Deus é isso. É calar as vozes externas do que os meus olhos veem, do que as minhas convicções entendem, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que está sussurrando dentro de nós. Por isso é tão importante, tão necessário na nossa vida com Deus, o nosso tempo
de intimidade com Deus. Se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Você tem um relacionamento com o seu cônjuge, aonde todas as pessoas veem, mas existe um exato momento onde você entra para o seu quarto, tranca a sua porta e é só você e o seu cônjuge. Não é assim? Você que é pai, você que é mãe, existe um momento em que você tem comunhão com os seus filhos, mas existe um momento de intimidade entre você e os seus filhos, aonde você para olhar nos olhos, para segurar nas mãos e para dizer: eu estou aqui. Conta para mim o que você está vivendo, o que você está sentindo. Eu quero te ouvir. Eu quero te perceber, eu quero te ajudar. Esse é o momento em que você para tudo para estar com essas pessoas que você ama. E qual é o momento que você para tudo para estar com o amado da sua alma? Para que você verdadeiramente possa desligar o seu celular, colocar no modo avião, no modo silencioso, deixar longe de você e ficar no silêncio, só você e ele, para ouvir o que o seu amado tem para falar e para fluir de dentro de você. Se você nunca teve essa experiência, comece a buscar esse tipo de experiência agora. E você vai ver que nunca é tarde para começar a viver um relacionamento assertivo, instintivo, desejado por você para com Deus. Amém? Vamos fazer a nossa confissão de fé ao Senhor e orarmos a Ele? Ore comigo assim. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te engrandecer, porque eu estou amalgamada, mesclada, junto com Cristo. Ele e eu somos um, e não há como nos separar, como nos distanciar. Cristo me comprou, e eu sou dele, e ele é totalmente meu. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que me dê o entendimento dessa verdade e que ela faça parte da minha vida. Que eu possa todos os dias orar para que a revelação tome o meu espírito a ponto de que não haja mais dúvida sobre o fato de que Cristo habita em mim e eu pertenço ao Senhor e junto com Ele sou um só. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro e te agradeço por essa maravilhosa graça concedida a mim. Amém. Amém. Tá vendo como é maravilhoso nós ouvirmos, nós compartilharmos e nós aprendermos o que a palavra do Senhor revela sobre nós e Deus, sobre esse amor tão glorioso que começou em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, onde Deus criou todas as coisas com a percepção para que eu e você usássemos para a glória do nome dele. Então não perca mais tempo, não perca mais essa oportunidade, se lance na palavra de Deus, se lance nessa entrega a Deus, descubra verdadeiramente qual é o seu valor, qual o valor que Deus te deu e que muitas vezes você está perdendo a oportunidade de conhecer de verdade, porque você está olhando para fora, quando na realidade ele já está dentro. Oh glória, louvado seja Deus por essa maravilha. Só um amor tão grande, tão genuíno, tão maravilhoso como esse poderia nos dar um valor tão grande. Aleluia! Eu fico emocionada, sim, porque é sobre mim, é sobre você. A Bíblia é a nossa carta de amor, um amor tão grande que nem a morte foi capaz de superar. Nem a morte foi capaz de lançar fora esse amor. Esse amor venceu tudo por causa de mim e por causa de você. Olha que coisa maravilhosa. Deus é sensacional. Deus é maravilhoso. E o amor dele nos constrange, nos abraça, nos traz para perto. Ativa em nós um vigor, um frescor, um fluir
que verdadeiramente só pode vir de Deus para a nossa vida. Eu te agradeço por você fazer parte desse canal. Eu te agradeço por você fazer parte desse crescimento junto comigo. Se você foi abençoado por esse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas. Seja um agente transformador e avivador de amor para as outras pessoas. Então curte, compartilha, comenta, tá? Você vai me ajudar e você vai ajudar outras pessoas através desse vídeo. Compartilhe, porque lembra, Deus ele é compartilhador e nós como filhos e filhas temos que também compartilhar. Um abraço grande, fica com Deus, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal e te trazendo cada vez mais para perto da presença e da realidade santa dele. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.